Estamos começando um ano novo. Já tivemos o culto da virada, já tivemos o primeiro culto de oração, mas parece que no domingo é que nós realmente devotamos nossa atenção às coisas do Senhor. E esse ano eu quero começar lançando uma série de mensagens sobre Deus. E eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 17. Hoje de manhã nós queremos falar sobre conhecendo Deus. E eu quero começar lendo João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler apenas os primeiros 3 versículos. Quando as pessoas falam desse capítulo, um capítulo inteiro, que é uma oração que Jesus profere, a única oração dele transcrita, além do Pai Nosso, que era um exemplo de como orar, mas esse daqui não é uma oração a ser repetida, mas uma oração que Cristo faz por nós. E desde pequeno eu ouço que essa oração enfatiza a unidade dentro da igreja, mas eu acho que tem um outro tema ainda mais forte, que nós vamos ver especificamente no versículo 3. Olha João 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Nota versículo 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós sentimos em nossas almas uma grande sequidão, uma grande fome de Ti. Nós falamos muito a Teu respeito, nós até proferimos orações a Ti, mas não de verdade, não como deveríamos. Conhecemos a Ti. Pai, nos satisfaça, sacia a nossa fome, ajude-nos a irmos para a fonte de águas vivas, a fonte que és Tu, para matar a nossa sede. Ajude-nos a ir vez após vez, dia após dia, continuamente, e satisfaça a nossa alma com o Senhor. Pedimos isso porque Te amamos. Amém. A.W. Tozer, ele é um dos meus autores prediletos. Ele afirma no livro Mais Perto de Deus que o que entra em nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Deixe-me repetir isso. O que entra em nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Ele não está falando apenas das declarações doutrinárias que nós fazemos. Há grandes declarações doutrinárias ao longo da história. Existe um que é conhecido como o credo. Credo, eu sei que para nós soa uma palavra católica, mas credo é apenas uma palavra latim que significa eu creio. E esse credo apostólico, talvez quando você foi católico,
você aprendeu, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e assim por diante. Eu nunca fui católico, nunca memorizei, deveria memorizar. É uma afirmação de fé que nós poderíamos fazer hoje. E nós temos também uma afirmação, eu procurei na nossa declaração doutrinária, que tem... É fato que essa declaração doutrinária é breve, mas tem esse parágrafo sobre Deus. Olha o que diz: cremos em um só Deus, Criador do céu e da terra, manifestando-se em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas são iguais em poder e glória, exercendo ofícios distintos e harmoniosos na grande obra da redenção. É o que a nossa declaração doutrinária diz. Se você é membro dessa igreja, você afirma essa declaração. Mas quando Tozer diz que o que entra em nossas mentes quando pensamos sobre Deus, ele não está falando de declarações aqui. Ele está falando sobre o que vem à mente quando dizemos cremos em um só Deus. Que Deus é esse? E o que vem à mente? Porque todos nós imaginamos Deus de alguma forma. E a pergunta é: o que você imagina quando você ouve ou pensa na palavra Deus? Porque se o que nós imaginamos não corresponde ao Deus revelado, nós somos idólatras. Da mesma forma que pessoas que constroem um Deus de pedra e se curvam diante desse Deus são idólatras. Nós estamos confeccionando um Deus que não é o Deus da Bíblia, talvez não seja feito de pedra ou de gesso, mas nós estamos nos curvando diante de um Deus falso. Eu estava numa certa cidade falando com um certo pastor, e eu perguntei para ele o que é Deus. Define para mim Deus. Ele não entendeu o sentido da minha pergunta, e ele começou a descrever o Deus que ele adorava. E ele disse: Deus é puro amor, Ele é um Deus que perdoa toda a iniquidade, que não leva em conta nenhum dos nossos pecados. É interessante que ele foi descrever Deus dessa forma, porque eu estava ali para confrontá-lo pelo seu pecado de adultério constante. Um pastor que vivia em adultério serial, de mulher em mulher em mulher. Ele admitiu, mas ele achava que não era de grande importância, porque o Deus que ele adorava não ligava para essas coisas, perdoava. Tozer está certo quando ele diz que o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Uma cultura não consegue superar seu conceito de Deus. Não sei se você sabe, mas que toda cultura se desenvolve em torno de alguma religião. Você pode ver historicamente isso é verdade. E o centro de cada religião é um Deus, ou deuses. E uma cultura é melhor ou pior, mais elevada ou menos, ou mais baixa, dependendo do Deus que está no centro da sua religião. Então você pensa na cultura dos Incas e dos Maias, e você vê aí um Deus faminto por corações humanos, e você tem uma cultura sanguinária onde capturavam pessoas para cortar-lhes os corações e oferecer a esse Deus. E a mesma coisa é verdadeira sobre indivíduos e igrejas. O que pensamos sobre Deus determina o rumo da nossa vida. O que pensamos
sobre Deus determina o nosso destino. O que pensamos sobre Deus determina como vivemos dia após dia. O que pensamos sobre Deus determina como nós adoramos e onde nós gastamos nossas energias. E olhando por esse prisma, dá para ver que estamos em apuros como cultura, como igreja e como indivíduos. E eu estou lançando essa série de mensagens para dizer: nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus verdadeiramente. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. E ao meu ver, há dois lastimáveis problemas que nos afligem hoje. E é desses problemas que eu quero tratar hoje de manhã. O primeiro problema é que não conhecemos a Deus. E o segundo problema é que o Deus que dizemos conhecer não é o Deus da Bíblia. É um Deus falso, é um Deus errado. Então nós precisamos conhecer a Deus por dois motivos. Primeiro motivo, porque não verdadeiramente conhecemos a Deus. No livro, tem um livro que trata desse assunto. Eu li esse livro há mais do que 30 anos. Estou relendo agora ao passo que estou preparando essa série de mensagens. O livro se chama Conhecendo Deus. O autor é J.I. Packer. Eu creio que ainda está sendo publicado, porque é um livro importante, e se não me engano a editora Vida Nova. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro fez um grande impacto em mim, a segunda vez nem tanto. Agora eu estou lendo a terceira vez e pelo menos os capítulos iniciais estão falando bastante comigo. Não sei como será os outros capítulos, mas nesse livro, logo no início, ele fala sobre um colega que acabara de perder qualquer possibilidade de promoção na universidade onde ele trabalhava. Isso aconteceu porque ele havia tomado uma posição bíblica sobre algumas questões relacionadas ao cristianismo. Você tem que entender que na década de 60, por aí 70, as universidades na Inglaterra ainda eram nominalmente cristãos e muitos relacionados à igreja anglicana, só que os poderes eclesiásticos eram todos liberais, e esse professor, que não sei quem é, havia defendido a Bíblia, e por causa disso ele perdeu qualquer possibilidade de ser promovido, de melhorar de emprego, de salário dentro da universidade. Ao ser indagado sobre isso, ele respondeu: não importa, porque eu tenho conhecido a Deus e eles não. Isso me acertou em cheio. Ele não estava dizendo: não importa porque eu sou salvo e eles não, embora talvez isso fosse a verdade. Ele estava dizendo que ele tinha o prazer de conhecer, de pessoalmente conhecer a Deus, de ter um relacionamento pessoal com Deus, e esses outros líderes não tinham. Será que, eu vou dizer por que isso me acertou, será que o meu conhecimento de Deus é tão real, tão forte, tão prazeroso, que eu poderia dizer dos dissabores, dos reveses, das amarguras da vida, não importa, porque eu conheço a Deus. Nada importa, porque eu conheço a Deus. Mas é justamente para isso que nós fomos salvos. Isso é o cerne da nossa salvação. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa. Eu creio que ele não está falando apenas que a forma de se adquirir a vida eterna é conhecer a Deus, mas que a nossa vida eternamente será isso, conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, continuamente, por toda a eternidade. Isso é vida eterna. Veja, abrem suas Bíblias comigo em Filipenses 3. Aqui excelentes versículos para meditarmos, para conhecermos bem. Filipenses 3, no início do capítulo, Paulo está acautelando os filipenses para se cuidar dos judaizantes. Seriam esses que querem colocar o crente debaixo da lei, fazer com que a nossa justiça seja conseguida quando nós obedecemos a lei de Deus. E Paulo, nessa discussão, alista uma série de razões, porque se ele fosse pender por esse lado, porque que ele poderia ser bem sucedido. Ele fala coisas, olha, eu sou um judeu, eu nasci na tribo de Benjamim, eu era um judeu patriótico, zeloso, eu era fariseu, eu perseguia a igreja. Você tem dúvida do meu zelo? Por esses padrões, eu sou o melhor que existe, não tem ninguém melhor do que eu. Aí no versículo 7 ele diz assim: mas o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento, note isso, do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obviamente, no contexto, ele não pode estar dizendo que ele se esforça para ganhar a vida eterna. Então, quando ele diz para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, eu creio que o que ele está dizendo é que ele está lutando unhas e dentes para viver a vida de uma pessoa glorificada, de uma pessoa ressurreta antes de ter morrido e ressurreto. Ou seja, ele estava tentando viver como ele aqui e agora, o que ele vai ter nos céus. Eu creio que é isso. Mas o que eu quero focar a sua atenção são duas coisas. Primeiramente, o valor do conhecimento de Deus em comparação com todas as outras coisas. E segundo, o zelo, o esforço que ele faz para conhecer a Jesus Cristo. Nota o contraste no versículo 8: por amor de Jesus perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio pode ser traduzido esterco. O ponto aqui não é que ele apenas menosprezava as coisas que ele antes valorizava. O que eu antes amava agora eu menosprezo.
não é apenas isso, mas é que ele quase nem pensa nessas coisas. Quem fica pensando sobre esterco? Você não pensa sobre esterco. Ele ignora essas coisas. Em Colossenses 1:10, Paulo está orando para os colossenses, e ele ora a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nota, não no pleno conhecimento de fato sobre Deus, mas no pleno conhecimento de Deus. E aqui podemos perceber que há duas razões porque não conhecemos verdadeiramente a Deus. Primeira razão é porque nós conhecemos muito sobre Deus sem conhecer Deus. Eu amo teologia, estudo teologia bastante. Esses dias, esse assunto me deleita, eu não sei se deu para perceber, e eu tenho livros aqui, acolá, vou pensando nos livros, eu tirei um livro dessa grossura, só sobre Deus. Olha, é pura teologia, maravilhoso, né? Eu sou um terror nos concílios de pastor, né? Quando eu começo a fazer perguntas, os candidatos ficam tremendo de medo. E raramente perco um debate teológico. Talvez você também tenha acumulado diversos conhecimentos sobre Deus e saberia detectar um herege ou apóstata do outro lado da rua. Mas quanto tempo você gasta pensando em Deus? Quanto tempo você gasta buscando a vontade dEle? Quanto tempo você gasta comungando com Ele, ou simplesmente se aquietando na presença dEle, sua mente voltada para Ele, e você não diz nenhuma palavra, você simplesmente está na presença dEle? Estou falando aqui de duas maneiras de conhecer alguém, e essa ilustração, quase nada que eu falo é original comigo. Essa ilustração veio de um amigo meu, Dr. Kevin Bauer. Ele diz que há duas formas de tentar conhecer a moça. Tem um rapaz, ele quer conhecer a moça, então ele começa a fazer uma investigação, né? Ele conversa com o irmão dela, para ver como ela é. Ele fica observando ela de longe, né? Tipo detetive, né? Onde ela vai, ele vai. Ele liga lá na Serasa para descobrir se ela tem alguma dívida no banco ou alguma coisa. Ele entrevista as colegas dela. Ele fica escutando o que ela diz, né? Sem ela perceber. E se ela descobrir, ela vai chamar a polícia, não é? Mas tem uma outra maneira de conhecer a moça. O que você está fazendo sexta-feira? Você quer comer pizza comigo? Hoje nós vamos lá em casa, nós vamos assistir um filme. Você não quer vir assistir com a gente? Duas formas de conhecer. O problema é que muitas vezes, quando o assunto é Deus, nós tendemos a optar pela primeira forma, como detetives, sabendo sobre Deus, e gastamos muito pouco tempo com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele, comungando com Ele, pensando sobre Ele. E a segunda coisa que acontece, a segunda razão porque eu digo que não conhecemos verdadeiramente a Deus, é porque conhecemos muito sobre a vida cristã sem conhecer a Deus. Novamente, nós temos muitas e fortes opiniões sobre a vida cristã. Aprovamos certos instrumentos da igreja, outros reprovamos, e podemos dizer por quê. Julgamos as pessoas pelo tipo de namoro que praticam ou a pessoa com a qual namoram. Podemos dar razões bíblicas
porque não devemos falar em línguas hoje. Sabemos tudo sobre como ler e estudar a Bíblia, como evangelizar alguém, como orar e como aconselhar novos crentes sobre como viver a vida cristã. E gastamos tempo, chamando a atenção das pessoas porque não se vestiam exatamente do jeito que achamos que deveriam vestir, porque eles não fazem isso, fazem aquilo outro, ou coisa assim. Mas será que nós podemos dizer honestamente que conhecemos a Deus? Que Deus não é mera teoria ou conceito, mas que é uma pessoa que nós pessoalmente conhecemos? Será que nós podemos dizer que nós temos um relacionamento tão constante, tão sério com Deus, que não sentimos falta das coisas que poderíamos ter nessa vida, que não sentimos mágoa por ser rejeitado ou ofendido por outros, que não sentimos ansiedade pelo futuro? E eu vou ser o primeiro a corar de vergonha, primeiro a dizer que eu me culpo, eu me acuso nessas duas coisas. Quantas coisas eu sei sobre Deus. Eu posso pegar minha Bíblia e falar do grego e do hebraico e tanta coisa, e quão pouco tempo eu gasto. Quantas opiniões formes e fixas eu tenho sobre a vida cristã. E eu poderia chegar para você e reprovar, e com pouco tempo eu gasto com meu Deus. Nós não conhecemos a Deus e precisamos conhecer. A segunda razão que precisamos buscar conhecer a Deus é porque não conhecemos o Deus verdadeiro. Primeiro, porque nós não verdadeiramente conhecemos a Deus, e segundo, não conhecemos o Deus verdadeiro. Em outras palavras, o Deus que nós conhecemos, o Deus com o qual nós dizemos ter comunhão, não se parece muito com o Deus que se revela nas Escrituras. E acabamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E é nós que acabamos criando Deus à nossa imagem e semelhança. Você já teve a experiência de, ao discutir a sua fé com alguém, a pessoa afirmar que Deus é um só? Eu nunca soube como responder a isso, porque não sei o que estão dizendo. Se estiverem dizendo que há apenas um Deus, eu concordo, mas não sei como isso ajuda o argumento deles, porque normalmente eles estão tentando dizer: não vamos discutir, você tem sua fé, eu tenho minha fé, mas Deus é um só. Eu não sei se eles estão afirmando que existe apenas um Deus, eu não sei como que isso ajuda o argumento deles. Mas se estiverem dizendo que todos os deuses adorados por todas as religiões, ou talvez eles não estão dizendo isso, talvez eles estão dizendo que todos os deuses adorados por todas as religiões cristãs são o mesmo Deus. Se eles estão afirmando isso, aí a coisa complica, porque obviamente o meu Deus não é o mesmo Deus dos muçulmanos, embora eles afirmam que existe apenas um Deus. E nem sei se todos os batistas regulares adoram o mesmo Deus. Vejo pelo menos, tem certamente mais, mas vejo pelo menos dois erros. Tem primeiramente o Deus do oba-oba. Eu ofendi um amigo meu quando eu disse para ele que eu não sabia se adorávamos o mesmo Deus. Não sei exatamente, não lembro exatamente o que ele estava defendendo. Talvez era algum tipo de louvorzão, ou talvez alguma ideia maluca que ele aprendeu no seminário liberal dele. Eu não lembro, eu sei que era uma discussão, e eu pensei, nós nem estamos falando sobre a mesma pessoa. Aí ele se ofendeu e começou a
a defender os fatos do Evangelho, mas eu creio que sou pecador e que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu não estava questionando se ele cria nos fatos do Evangelho. Eu estava questionando se o Deus pelo qual e para o qual ele foi salvo era o mesmo Deus pelo qual e para o qual eu fui salvo. Há tantas asneiras atribuídas a Deus no mundo evangélico, que em muitas dessas igrejas ele não passa de um grande pateta, um palhaço que faz coisas absurdas. Imagina sendo salvo para morar eternamente com esse Deus. Eu acho que eu prefiro ir para o inferno do que morar com esse Deus que eles estão proclamando por aí. Nossa igreja, de forma geral, não cai nesse erro, mas eu creio que existe um outro erro tão sério, é o Deus de papel. Em inglês nós temos uma expressão que eu procurei na internet e descobri que originou na China, onde eles falam de um tigre de papel. Um tigre de papel é algo que parece assustador, poderoso, mas acaba não sendo, né? Ele tem toda a forma, toda a aparência de um tigre que pode te devorar, mas ele é feito de papel. E se chover, ele derrete. Se você lutar com ele, ele quebra. Se o vento soprar, ele vai embora. Eu creio que muitos de nós, até aqui em nossa igreja, adoramos um Deus de papel e não um Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus tem atributos impressionantes que nós podemos alistar e podemos dar referências bíblicas para apoiar. O que ele não tem é vida. Falamos de sua santidade, de sua justiça, do seu poder, mas não tememos. Falamos de sua majestade e soberania, mas não caímos aos seus pés. Oramos a esse Deus, mas nossas orações não têm vida, nem a expectativa de resposta, e muitas vezes não passam daquelas cartas que crianças escrevem para o Papai Noel. No Natal eu quero ganhar isso. Muitas vezes as nossas orações parecem uma lista de desejos que nós queremos ganhar de Deus. E o Deus a quem adoramos não passa de um Deus de jardim de infância. E a evidência dessa falta de conhecimento está toda ao nosso redor. Cultos de oração vazios. Se realmente amássemos a Deus, tivéssemos um relacionamento com Deus, nós brigaríamos para estar no culto de oração. Pessoas tratam a participação nos cultos e talvez a contribuição financeira como se fossem deveres. Vão para um culto por semana e pensam: pronto, agora o resto da semana é minha, eu posso gastar como eu quero, eu fiz o meu dever, agora eu tenho a minha vida a viver. Nos preocupamos demasiadamente com questões de pouca importância. Como mudar isso? Como conhecer Deus melhor? Eu creio que uma série de estudos como esse é um bom começo, porque eu espero que nós enxerguemos Deus de uma forma diferente do que antes. Você também pode estudar teologia. Se você quer uma lista de livros que falam sobre Deus e atributos de Deus, isso talvez ajuda. Mas o problema é que isso seria conhecer sobre Deus e não conhecer a Deus. E uma série de estudos como esse talvez nos faz sair daqui empolgados, mas logo a empolgação desvanece. Eu vi um meme na internet esses dias que está lá, dia 31 de dezembro, o cara lá
na sua mesa, escrevendo alguma coisa. Aí no quadro de 1º de janeiro está ele tudo diferente, camisa diferente. Esse ano vai ser diferente. E daí no dia 2 de janeiro está ele lá de novo, do mesmo jeito que estava antes, né? Não é assim. A gente vem para a igreja, a gente ouve uma mensagem empolgante, agora vai ser diferente. E a gente chega em casa e a primeira coisa que a gente quer saber é como foi o jogo de futebol e tal. Nós precisamos de alguma coisa que vai durar mais, alguma coisa que vai fazer com que nós desenvolvamos não somente conhecimento a respeito de Deus, mas conhecimento de Deus. E acontece que Deus nos deu uma coisa dessa, chama-se meditação. Espero que você tenha um tempo devocional todos os dias. Um tempo devocional é um tempo que você reserva todos os dias para Deus. Nesse tempo você vai ouvir Deus falar na sua palavra, você vai orar com Ele. O problema com o devocional diário é que às vezes isso também se torna apenas dever de casa. Você lê a Bíblia ou até estuda a Bíblia, mas a coisa não pega, né? É como o pedreiro que está tentando jogar massa na parede e a massa bate na parede e cai. Parece que a gente lê a Bíblia e a coisa não fica, não gruda em nós. Para fazer grudar, nós precisamos meditar sobre Deus. Meditar é remover o que nós sabemos sobre Deus em nossas mentes. Meditar é ficar forçando as nossas mentes a pensar em Deus ou algum aspecto sobre Deus. É ter essa consciência, essa conversa constante com Ele. A base da meditação pode ser um versículo ou passagem que memorizamos ou estudamos. Eu sugiro Filipenses 3, de 7 a 11. Memorize essa passagem e medita sobre ele. Pode ser um hino que aprendemos e que ficamos cantando. Hinos são fáceis porque é mais fácil aprender um hino do que uma passagem. E podemos cantar um hino, eu fico cantarolando. Às vezes tem músicas que ficam presas na minha mente e minha esposa fala: para de cantar isso, né? Cansei já, muda de coisa, né? Muda de música. Mas quando o hino é bom e nos faz meditar sobre Deus, é uma coisa boa ter um hino desse preso. Eu pedi para o Edson para nós cantarmos hoje Castelo Forte. Se você não memorizou as 4 estrofes de Castelo Forte, esse é o seu dever de casa. Tem nários aqui atrás, você conhece a melodia, canta na sua família, canta todos os dias da semana até aprender, para que quando você está no serviço ou indo de ônibus, você pode meditar em Deus. E a teologia e o que Castelo Forte nos fala sobre Deus é forte. Pode ser um estudo devocional, ou poema, ou frase de uma pessoa piedosa que nos ajuda a focalizar a mente sobre algum aspecto divino. Você quer uma sugestão de livros devocionais? Eu tenho uma multidão. E nessa série de mensagens, todo domingo, eu vou tentar entregar alguma coisa em suas mãos, para você usar como ponto de partida de meditação durante a semana. Você só precisa pensar naquilo, você só precisa orar aquilo para Deus, e você vai ver que o seu conhecimento de Deus, não apenas sobre Deus, mas o seu conhecimento de Deus vai aumentar durante a semana. Essa semana, uma tarefa: Castelo Forte é nosso Deus. Medite nele, canta, aprende. E uma sugestão:
Se você quer outra coisa para meditar, Filipenses 3, 7 a 11. Senhor nosso Deus e Pai, perdoe-nos pelo nosso descaso. Nos desafie para Te conhecer, para nos esforçar, para mergulharmos nas Tuas virtudes e na Tua presença. Te agradecemos desde já, em nome de Cristo. Amém.